Boa noite a todos os que acompanham o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Que Jesus nos abençoe nesta hora, para que possamos entender seus ensinamentos como aprendizes que somos. Que nossos lares sejam iluminados pela sua presença e também orientando os irmãos desencarnados que assistem às leituras do Evangelho. A lição de hoje é a continuação do capítulo 23, Estranha Moral. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Itens 16, 17 e 18. Quando Jesus disse: "Não penseis que eu vim trazer a paz, mas divisão", seu pensamento era este: "Não penseis que minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Trará lutas sangrentas, nas quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão desejado compreender-me. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem uma mesma fé. Eu vim trazer fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se põe fogo no campo para destruir as ervas daninhas. E desejo que se acenda para que a depuração aconteça prontamente, pois desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio entre partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que fazendo conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens, mais esclarecidos, poderão enfim compreender. Encerrará a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Enfim, cansados de um combate sem saída, que não arrasta consigo senão a desolação e leva a turbulência até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram seus verdadeiros interesses, tanto deste mundo quanto do outro. Verão de que lado estão os amigos e inimigos de seu descanso. Então, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, conforme a verdade e os princípios que eu vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. No entanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra à frente de seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, assolados em sua última trincheira, tentam barrar-lhe o caminho e suscitam-lhes entraves e perseguições. É por isso que também ele precisa combater. Mas passou o tempo das lutas e perseguições sangrentas. As lutas que terá de passar serão todas morais e aproxima-se o termo. As primeiras durarão séculos, essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só raio, jorra em todos os pontos do globo e logo abrirá os olhos aos cegos. Portanto, deve entender-se pelas palavras de Jesus, que as cóleras que ele previa, que sua doutrina suscitaria, os conflitos momentâneos que viriam com sua consequência, as lutas que ele teria de suportar antes de estabelecer-se, como ocorreu aos hebreus, antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, desígnio de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Ele era como médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo do doente os humores nocivos. Então, as lições de Jesus, que é pura sabedoria e luz, que ele veio estabelecer, não foram entendidas e aceitas pelos homens, pois eles não iam ao encontro dos interesses da época. Viam em Jesus um revolucionário e que seus ensinamentos mexeriam com os poderes e provocariam desconfiança, disputas e guerras em nome de Deus, Inquisição e outros acontecimentos da história da humanidade.
Em primeiro momento, a lição mostra uma fala estranha, vigorosa, vinda de Jesus, mas o que ele queria era tirar o véu dos olhos e das mentes presas pelo orgulho, pelo poder real e temporal da Igreja, apegados ao fanatismo, ao paganismo, e que os que possuem maiores conhecimentos unissem a religião e a ciência para o bem de todos. Para ressaltar as lições de Jesus, um pequeno comentário sobre um trecho do livro de Miramês, uma conversa do Papa Urbano II com João o Evangelista, quando o primeiro fala que teria que desembainhar a espada para combater o inimigo. João o Evangelista responde ao Papa: se o Cristo fosse de violência, não precisaria dele o mundo, pois a violência já se encontra em abundância sobre a terra. Ele é o amor universal, pois essa virtude é qual gema preciosa nos riachos em se falando de terra. O Papa argumenta que não entende a mensagem do Evangelho quando diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada. João explica qual a espada que Jesus veio trazer à luta do mundo, que era a espada da verdade, que corta mais que todas as outras, a espada do perdão, que vence todos mais que todas as armas, a espada do amor, que domina muito mais que os exércitos reunidos de todos os povos. Então, podemos compreender que Jesus sabia de tudo que suas ideias provocariam, mas que o homem um dia compreenderia a sua essência e enviou o Consolador prometido para estabelecer verdades, estabelecendo a paz e o entendimento entre as ideologias. A paz é de cada um. Se cada um unir aos outros sentimentos bons, ela se transformará em amor, caridade, solidariedade e fraternidade entre os povos. Agora, pedindo pelas águas, que elas sejam tratadas com a medicação necessária a cada um de nós, e rogamos a Ele que o ano que se inicia seja repleto de paz, renovação, entendimento entre os povos e mais atenção aos ensinamentos de Jesus. Jesus, o maior missionário que transitou pelo nosso planeta, veio instituir os fundamentos do reino de Deus, que poderíamos definir como a realização do bem no coração humano. Há mais de 2000 anos, o Mestre espera pela colaboração dos homens em favor dessa divina edificação, cujos alicerces estão contidos na excelência de suas lições e na grandeza de seus exemplos. E que assim seja, e uma boa noite a todos.